A boca estava ocupada, mas o ouvido estava aberto. Eu saúdo a todos, a Fundação Ivete Vargas, a minha querida presidente, a Graciela, que está aqui nos visitando, a pessoa de quem eu saúdo toda a mesa. Serei muito breve, porque quem conspira hoje gravemente contra o Brasil é o STF. Então, eu quero ir direto nesse tema. O único que trouxe uma proposta foi o Antônio Bertolin ali, sobre a questão do STF. São 11 sacerdotes de Beelzebub que sacrificam no altar da covardia nossas liberdades. Todo santo dia se reúnem para conspirar contra a Constituição que eles juraram defender e contra o povo brasileiro. Então, esse é o nosso problema principal hoje. Nós temos problemas de fundo, mas hoje esse é o nosso problema principal. A Ana Paula, não sei se ela está aqui hoje, mas ontem ela esteve, e ela foi brilhante, né? E ela botou o dedo na moleira. A nossa crise, ela não é necessariamente nem ética nem política, é uma crise de racionalidade. Nós estamos um país imbecilizado. Entendeu? Ontem teve uma sentença, comentei no meu Instagram, de um juiz que proibiu o pai de ver a filha porque ele não estava vacinado. Quer dizer, as pessoas não se dão conta da aberração que é isso, da monstruosidade, da coisa hedionda, covarde, ilegal, inconstitucional, fere os direitos mais elementares do ser humano. As pessoas não estão se dando conta e acham que isso é normal. Porque a nossa crise é de racionalidade. E só basta 3 princípios, gente. A escolástica, eu posso ter um pensamento sadio ou doentio. Eu tenho 3 coisinhas que evitam que eu tenha um pensamento doentio. 3 princípios. Princípio da realidade, ou seja, é impossível pensar o que não existe. Aliás, o comunismo não resiste à realidade. O covidismo não resiste à realidade. A obrigação de usar máscaras, não existe. Eu vou morrer sufocado, quer dizer, não resiste à realidade. Obrigar uma pessoa a usar máscara o dia inteiro, toda hora, esse neo-totalitarismo. Então, o totalitarismo não resiste à realidade, é o primeiro princípio. Segundo princípio, o da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E um terceiro princípio, tão simplesinho, parece o nome é pomposo, que é o princípio do terceiro excluído, é o seguinte: ou uma coisa só pode ser verdadeira ou falsa, não é mais ou menos. Isso é relativismo. Isso é usado, por exemplo, para matar os bebês. Não, isso é um pontuário de células. E tu é o quê, desgraçado? O que é que tu é? Então, esse princípio do terceiro excluído, ele é antirrelativista. Ou seja, uma coisa, não existe uma coisa mais ou menos. Uma coisa é falsa ou uma coisa é verdadeira. Isso é a escolástica que nos ensina 3 princípios. A decisão do juiz de ontem não reúne, mas não reúne nenhum desses 3. Porém, nosso problema é institucional. Todos nós tivemos um mestre chamado, eu, Percival Pugina, que foi muito celebrado e mencionado aqui, o próprio Kleber Benvenu, que foi discípulo do Percival Pugina. Tivemos um mestre chamado César Saldanha Souza Júnior, que ele tem insistido que o nosso problema é institucional. Nós temos instituições que favorecem a virtude e nós temos instituições que dificultam as virtudes. Não terei tempo de falar de todas elas, mas no meu Instagram eu tenho 2 microaulas falando sobre o porquê o Supremo Tribunal Federal é tão poderoso. Tentarei falar isso em 4 minutos, que é o tempo que me resta. Por que o Supremo é tão poderoso? E por que a causa do Supremo é uma causa institucional tão importante? E vou para a conclusão para depois explicá-la. Precisamos um arranjo constitucional para tirar o Supremo do Poder Judiciário. Tem que tirar do Poder Judiciário. Isso foi um anacronismo que o nosso Constituinte cometeu, porque é o seguinte, em poucas palavras, nós temos um modelo de direito codificado, como na França, como na Alemanha, como na Espanha. O nosso direito é baseado na lei, chamado de civil law, família romano-germânica. O direito anglo-saxão é baseado na jurisprudência. Então, na origem do direito anglo-saxão, quem produziu o direito foi o judiciário. Então, as decisões judiciais nesse mundo anglo-saxão, no common law, eles têm uma força muito grande. Já no nosso mundo, é como Marte e Vênus, são 2 mundos distintos, o nosso direito é baseado na lei. Então, com esse modelo de direito, ali quando estava ascendendo o nazismo, um cara criou o Tribunal Constitucional, um cara inventou, um cara chamado Hans Kelsen, numa discussão com outro chamado Carl Schmitt. Os 2 discutiram
Um dizendo que o Hitler devia ser o guarda da Constituição, e o Hans Kelsen, que era um austríaco, inventou o Tribunal Constitucional, que existe na Alemanha, que existe na Espanha, que existe na Áustria, que existe em todas as grandes democracias, mas não é o do Brasil, porque o Brasil tem um modelo de direito igual ao continente, mas usa um modelo de guarda da Constituição do common law. E aí criou um monstro chamado STF. A culpa é do nosso constituinte. Ele criou um monstrengo que é Tribunal Constitucional, ao mesmo tempo poder judiciário. Então nós temos que organizar as nossas instituições. As nossas instituições não favorecem a liberdade, porque o STF tem realmente poder demais. Ele usurpa a Constituição, ele reescreve a Constituição, ele rasga, pisa, cospe, escarra, urina na Constituição. Mas muitos dos absurdos que nós não conseguimos enxergar foram dados pelo Constituinte. E nós temos um problema de cima para baixo e de baixo para cima. Qual o problema de cima para baixo? O STF é um tribunal judicial. Não deveria ser. Do ponto de vista material, quem é do ramo do direito sabe o que eu estou dizendo, do ponto de vista material, o Poder Judiciário chega até o STJ. É lá, até lá que vai o Poder Judiciário. O STF é um poder de guardar a Constituição. Então, do ponto de vista material, não é Poder Judiciário, mas é do ponto de vista formal, porque o Constituinte o tornou. Então, ações judiciais, basta evocar a Constituição que vai lá para o STF. Bom, esse é o problema de cima para baixo. E aí ele começa a se imiscuir no mérito administrativo, começa a governar, começa a legislar. Uma das maiores aberrações do nosso período civilizatório foi a criação do crime de homofobia, não pela matéria. Claro que a expressão homofobia, eu já denuncio há 10 anos, que é uma expressão totalitária, fascista, cujo único objetivo era prender pastores no púlpito. E eles finalmente conseguiram, porque eles perseveram. Eles conseguiram, porque eles perseveram. Então, não existe, um dos grandes avanços do direito penal, e só mais um minuto que eu concluo, ainda tem um, quero só mais umzinho. Um dos grandes avanços do direito penal na história da civilização ocidental é que, e também do direito tributário, que vem da Revolução, da Revolução Gloriosa, é que não existe tributo que não seja estipulado por lei. Assim como não existe crime que não seja estipulado por lei. Tudo que vai além disso é tirania. Tudo que vai além disso rompe as nossas liberdades, a nossa democracia. O nosso Supremo, então, criou um crime. Mais grave, é um crime criado por jurisprudência, não pela lei, e por analogia ao crime de racismo, como se fosse a mesma coisa. Não é uma crise de racionalidade? É uma crise de racionalidade. E tem gente aplaudindo uma estupidez como essa. Porque isso é uma estupidez. O segundo problema, então, o primeiro problema de cima para baixo, é o STF, uma corte constitucional que não existe. Repito, teve gente aqui elogiando Montesquieu. Montesquieu é um atraso, gente. As grandes democracias do mundo têm 5, 6 poderes. Essa porcaria do Montesquieu só é aplicada na América Latina. Olha o princípio da realidade, comparem. Olhem o princípio da realidade. A América Latina adota os 3 poderes de Montesquieu. E o resto do mundo, Suécia, Japão, Coreia do Sul, adotam outro modelo. Eles olham para o Montesquieu e riem, acham graça. O único lugar do mundo que se aplica o modelo de Montesquieu é nos Estados Unidos e, igualmente, não são 3 poderes. Porque quem governa são os governadores e o presidente é o chefe de Estado. Então já tem uma separação ali entre chefia de Estado e chefia de governo. O segundo problema, tenho 20 segundos, é que ao fazer uma monstruosidade, uma simbiose monstruosa entre o poder de guardar a Constituição e o poder judiciário, atribuindo o poder judicial aos ministros, não apenas poder constitucional, mas judicial. Na Alemanha eles são separados. O Tribunal Constitucional não é parte do poder judiciário. E lá que inventaram o Tribunal Constitucional em 1949, foi lá que inventaram. Bom, na Constituição, na Lei Fundamental de Bonn, na Constituição alemã. E o segundo problema é que, ao fazer essa mistura entre poder judiciário e guarda da Constituição, se de cima para baixo a Corte Constitucional passa a fazer
atuar em matéria penal, em matéria civil, em tudo que tem matéria que não é constitucional e que não deveria ser papel dela, o contrato também é verdadeiro. Os juízes ordinários passaram a guardar a Constituição. Então, você corre o risco, na mesma cidade, chegar numa comarca com uma petição idêntica. Eu tenho um exemplo simples, as ações da CRT. Uma pessoa, um cliente meu, chegou lá em Estrela, Lajeado, não foi Estrela, foi Lajeado, entrou com 2 petições, porque tinham 2 telefones, na época o cara era acionista da empresa de telefone, e foi buscar o dinheiro da ação dele. Foi para 2 juízes sorteado. Um juiz de uma vara acatou e a pessoa recebeu, e o outro disse que era inconstitucional. A mesma petição. Isso é o chamado controle difuso. Então, com essa simbiose, e aqui eu encerro, cada juiz, dos 5.000 juízes, pelo menos, que existem no Brasil, podem deixar de aplicar uma lei, ele não tem autoridade de dizer que ela é inconstitucional, mas ele pode suspeitar da constitucionalidade e se abster de aplicar uma lei democraticamente votada e aprovada no Congresso, pelos representantes do povo, um cara lá togado, não sei aonde, ele vai dizer assim, essa lei eu suspeito que ela não seja inconstitucional. E julga. É o chamado controle difuso de constitucionalidade, que é o modelo americano, que não tem nada a ver conosco. Então, eu quero reforçar essa proposta. Nós precisamos colocar nas pautas conservadoras, ouvir mais o professor César Saldanha, quem é gaúcho sabe quem ele é, os gaúchos mais antigos sabem quem é o professor, e entender, há instituições que favorecem a virtude e há instituições que dificultam a virtude. Há instituições que favorecem a corrupção e há instituições que dificultam a corrupção. Uma que é fundamental, que nós precisamos cuidar o quanto antes, é colocar o STF no lugar dele. Não só com a nossa pressão política, com a nossa violência moral, usando os artifícios que a democracia nos dá. E ir para a rua é uma violência moral? Vamos dar o nome aos bois? Eu fui para a rua para gritar e para xingar. Fui mesmo, para dizer, olha, vocês não são o Brasil. Usar dos artifícios, dos instrumentos que a democracia nos dá, mas também dos elementos, dos instrumentos jurídico-políticos. Um deles é reformar a Constituição e criar um tribunal exclusivo e genuinamente constitucional, totalmente separado do Poder Judiciário, como é no mundo inteiro. Muito obrigado.